Estamos aí com novidades naquele trágico assassinato da adolescente Vitória. A Polícia Civil de São Paulo indiciou Michael Santos pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver no caso da jovem Vitória Souza, de apenas 17 anos. O corpo da garota foi encontrado em Cajamar, município da Grande São Paulo, no dia 5 de março, após ter sido esfaqueada. A polícia ainda investiga o suspeito. Os laudos periciais estão sendo aguardados para confirmar se vestígios de sangue e cabelo encontrados no carro de Michael são da vítima. A defesa de Michael informou que ele não participará da reconstituição do crime, devido a discordâncias com o interrogatório em que ele o confessou. Então, nós temos aqui cenas trágicas, lamentáveis, uma adolescente, crime passional. Vamos deixar muito claro, o crime emocional é aquele crime feito sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação do ofendido. O sujeito, numa explosão de ódio diante de uma provocação indevida, reage e pratica o crime. Ele tem ali um privilégio, uma diminuição de pena. O homicídio passional, não. Passional é movido por paixão. A paixão se difere da emoção. Como diria Ricardo Rous, a emoção é o vulcão que entra em erupção num determinado minuto. Ela é explosiva, abrupta, repentina, momentânea. A paixão é o sulco que vai sendo paulatinamente cavado na terra por força das águas pluviais. É aquele ódio recalcado, aquele egoístico sentimento de posse, a inveja que leva a cometer o crime, o ciúme doentio travestido justamente naquele sentimento de posse de poder. Portanto, temos aqui um crime, ao que tudo indica, já houve confissão. Ele devia ter coragem, não teve coragem de ir lá e matar a menina? Devia ter coragem de participar da reconstrução do crime para mostrar exatamente o que ele fez. Não quer que ninguém testemunhe? Agora todos já sabem. Será que tem mais gente envolvida? Parabéns à Polícia Civil, brilhante trabalho. Parabéns ao doutor Aldo Galeano e toda a sua equipe aí, delegado seccional de Cajamar, delegado antigo, de muita tradição na polícia. Você sabe que o Aldo Galeano, quando ele era delegado de polícia, o Nico, que foi atual secretário adjunto, foi delegado-geral, policial premiadíssimo, era investigador de polícia, eu era promotor do júri. Nós fizemos um arrastão aí, atuando em clínicas de aborto, era promotor do júri, fizemos um belo trabalho na época. O que você acha aí desse crime hediondo, abjeto? O que dizer para os pais dessa moça? Que sociedade violenta que vivemos hoje. Olha, Capês, realmente um crime absurdo, abjeto, é triste nós vemos essas notícias, ainda mais que foram pegos no celular do Michael várias imagens dele rastreando e atrás da Vitória, perseguindo, stalkeando, como se fala hoje em dia, a Vitória. Isso já foi divulgado pela polícia, inclusive, infelizmente, indo abordá-la após uma postagem nas redes sociais. E aqui fica um alerta também aos pais, às jovens, com excesso de exposições nas redes sociais, porque de acordo com o depoimento do próprio Michael, foi uma postagem da menina Vitória que o fez ele abordar e aguardá-la num possível ponto de ônibus que ela deveria descer e a partir dali, então, cometer esse crime absurdo. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado nos dias atuais. A internet está aí para ajudar, é muito bom, mas quanto mais a gente se expõe, mais risco a gente também coloca a nossa vida. Ana Beatriz Hirsch, você é uma advogada forte, poderosa, lutadora, guerreira. Como você vê a situação de fragilidade da mulher na sociedade contemporânea e aqui no Brasil? Os índices de violência doméstica explodem. Quanto mais se faz campanha contra a violência doméstica, quanto mais se recrudesce a legislação, tornando mais severas as penas, mais parece que há uma frequência nisso. Veja, essa moça, o sujeito nem era namorado mais dela. E um crime covarde, ela sozinha andando aí pelas ruas, com as câmeras de televisão. Como você vê, como mãe, como mulher e como jurista, essa situação?
Capês, a gente vê que o Estado falha em proteger as mulheres. Eu acho que não tem outra forma de enxergar uma situação como essa. Seja na questão da segurança, seja numa questão de ideologia mesmo, de ensinar o papel da mulher, de ensinar a importância que a mulher tem. E parece uma besteira, feminista, não é isso. Mas é entender o quão vítima de violência as mulheres são até hoje, mesmo em 2025. A Vitória, veja, uma menina que trabalhava, estava voltando do trabalho para casa, uma pessoa que queria sua própria independência, e ela é pega numa armadilha, porque a gente não pode chamar isso de outra coisa, ela foi pega numa armadilha, uma emboscada, por uma pessoa que sabe-se lá se esse relacionamento era mesmo real, se é que aconteceu alguma coisa, e pelo simples fato dela ser mulher, dela estar andando ali sozinha à noite, ele consegue abordá-la e fazer com ela o que ele quer. Então, assim, é uma falência total do Estado para com as mulheres, e a gente tem que repetir sempre a importância de denunciar, a importância de termos mecanismos de conseguir fazer com que as mulheres deixem situações de violência doméstica, porque é muito triste para mim como mãe, como mulher, ver uma menina que tinha a vida inteira pela frente perder a vida pelo simples fato de que talvez ela não tenha correspondido a uma cantada. Meu querido Guilherme Mendes, o grande ex-saudoso ministro Cordeiro Guerra do Supremo Tribunal Federal, que foi também um grande tribuno, dizia que o júri não é instituição de caridade, mas de justiça. Não cuida de enxugar as lágrimas integradas no passivo do crime, mas o sangue derramado na sociedade. Ninguém pode lavar a sua honra com o mais grave dos crimes, que é o crime de homicídio. Afinal de contas, a emoção está nos matrimônios, nos lares, nas maternidades, não está nos necrotérios dos assassinos. Guilherme Mendes. Capês, a Ana foi num ponto muito importante e eu acho que há determinadas soluções que o Estado pode promover e que seriam bastante eficazes. No caso dessa menina, ela percebe que ela está sendo seguida e aí ela entra em contato com uma amiga. E eu falo, olha, eu acho que eu estou sendo seguida, troca mensagens de áudio, mensagens lá por aplicativo. E é nítido que ela não tem a quem pedir socorro. Então, há dois aspectos que a gente tem que observar. O primeiro da sociedade, né? Será que não teria alguém para acompanhá-la, para protegê-la ali no ônibus, no local onde ela estava? E me parece que não, porque ela não se sentiu à vontade de pedir ajuda, mesmo percebendo que estaria sendo seguida, para nenhuma daquelas pessoas que estavam ali. Ela não se sentia abrigada, a ponto de ter que ligar para uma amiga que de longe nada poderia fazer. Agora, existe um mecanismo muito eficiente, que é como se fosse um botão de pânico, em que você pode criar um aplicativo e integrá-lo às polícias, de modo que, no caso específico das mulheres, quando estivessem na suspeita de uma situação de risco ou então sofrendo algum tipo de violência, aquilo fosse acionado e automaticamente a polícia da localidade, hoje o georreferenciamento permite isso, seria avisado de que ali teria alguma situação de anomalia. Se isso fosse possível, se essa ferramenta, que é plenamente execuível, que é plenamente possível de ser feita, tivesse à disposição das mulheres, muitas delas, certamente hoje no Brasil, não teriam experimentado o que a Vitória tragicamente experimentou. Então, acho que a tecnologia está aí para nos facilitar. Você tem a possibilidade de gravar imagens, áudios, com um simples botão de pânico. Creio que o Estado, quando a Ana fala nisso, peca em não tentar aprimorar ou criar essas ferramentas que custam muito pouco e que podem salvar vidas, porque, óbvio, a polícia foi muito efetiva, conseguiu aí pegar esse criminoso, mas o que a gente queria não era a notícia de que ele foi preso, o que a gente queria que essa notícia sequer tivesse acontecido. Acho que a gente tem que se focar um pouquinho mais na prevenção do que na punição, porque a punição é isso que você falou, é enxugar a lágrima dos familiares ou então fazer o justiçamento daquele que cometeu o crime. Mas o que a gente não quer é ver uma menina de 17 anos voltando do trabalho, depois de um dia de luta, de um dia ganho ali com o suor do seu trabalho, não ter o direito de chegar em casa porque havia um louco, um doente ou simplesmente um criminoso que achava que ela era um objeto e em razão disso, poderia fazer dela, do corpo, da vida dela, o que ele bem quisesse. É uma notícia muito trágica, mas acho que a gente tem que usar esse exemplo para procurar construir soluções para um futuro melhor, não é? Eu não posso deixar de lembrar aqui do famoso crime da seita de Charles Manson contra a jovem atriz Sharon Tate, que estava grávida, esposa do Roman Polanski, famoso diretor.
cinema, estava na sua residência na Califórnia, grávida, foi morta com diversas facadas e pontaços. Manson foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão. Aqui, para o Brasil, será uma pena compatível, talvez até um pouco menor do que a que estamos vendo. Por aí, em outros casos, menos graves.